Xadrez Político. Xadrez Político. Eleições 2024. Estamos aqui na Nova Brasil FM 90,1 do seu rádio e hoje, quinta-feira, temos mais uma edição do nosso quadro Xadrez Político. Estamos aqui recebendo toda quinta-feira uma personalidade da política da nossa cidade para conversar sobre a expectativa das eleições. Teremos eleições municipais em outubro desse ano, então a gente conversa aí toda quinta-feira com uma personalidade da política aqui e esses programas ficam salvos também no YouTube para você acompanhar em outros momentos e também lá no Spotify da Cultura FM. E hoje convidei o vereador Arlindo Araújo para bater um papo com a gente sobre política, ele que já está com 8 mandatos na Câmara de Araçatuba, e conversar a respeito da sua história na política e também da expectativa para esse ano de 2024. Bom dia, Arlindo, um prazer recebê-lo aqui na Nova Brasil. Bom dia, José Walter, bom dia a todos os ouvintes, é uma satisfação para mim poder participar do seu programa. Arlindo, primeira pergunta que eu estou fazendo para todos, você é pré-candidato a algo esse ano, né, nas eleições? Sim, a vereador. A vereador. Inicialmente pelo seu atual partido ou pretende aí, busca uma mudança nos próximos meses, ainda que é possível isso? Não pretendo mudar, a menos que aconteça algum fato novo, eu não pretendo mudar, não. Não pretende mudar. Não. Arlindo, para começar a nossa conversa aqui, queria saber um pouco da história sua na política. 8 mandatos como vereador, mas como começou? Em que momento você decidiu, vou entrar para a política, vou ser candidato a vereador? Bom, eu desde criança sempre tive um posicionamento muito crítico. Eu sempre comento que eu assistia horário político. E todo mundo desligava a televisão. E eu assistia. E ficava lá olhando e depois eu falava pro meu pai, eu acho que aquele cara lá é sem vergonha, pai. Meu pai ria, mas né? Isso criança? Criança. Isso criança. E aí meu pai ria, minha mãe ria, mas eu assistia horário político. Eu sempre tive um posicionamento muito crítico. Aí, em 91, eu resolvi me candidatar porque eu achei que eu tinha algum preparo e que eu poderia contribuir de alguma maneira para a política de Araçatuba. E me candidatei. Alguém te influenciou na época ou te apoiou de alguma forma para decidir? Não. Foi uma ideia minha mesmo. Falei, eu quero ser candidato. Aí minha família começou a dar risada, meus amigos também, porque como eu sempre fui muito quieto, sou uma pessoa tímida, eu não sou uma pessoa que fica andando na rua, que nem eles falavam, você não fica abraçando todo mundo na rua, dando tchau para todo mundo, você é quietão, como é que você vai ganhar? Tia brinca, bana a mão pro poste, né? Isso, eu não tenho esse perfil, eu sou um cara muito quieto. Mas eu falei, não, eu vou tentar, eu quero participar. Quero participar, quero dar as minhas ideias e mostrar que dá para fazer uma política de uma maneira diferente do que costuma acontecer. E é o que eu tenho feito. E teve resistência dentro de casa? A família às vezes falou, não entra nessa, é melhor não. Meu pai falou, não filho, não entra nessa não, porque ele me conhece. Né? Ele falou, você vai passar muita raiva, né? Você é um cara meio cabreiro, não vai dar certo esse trem não. Eu falei, não pai, vou sim. Mas depois que eu decidi que seria candidato, todos eles me apoiaram. A minha família mesmo não gosta que eu participe da política. Eles preferem que eu não participe, mas a partir do momento que eu participo, eles me apoiam. Ô Arlindo, e desses 8 mandatos, lá em 91, quando você começou nessa caminhada aí e continua na Câmara até hoje, você entende que a política aqui em Araçatuba, a gente pode citar depois até nacionalmente, mas aqui em Araçatuba, houve uma evolução? Em que sentido essa evolução aconteceu? Ou você entende que o mesmo cenário que você via lá atrás se repete agora? Bom, com o advento da TV Câmara, as sessões ficaram muito mais populares, as pessoas começaram a acompanhar. Isso contribuiu para o amadurecimento político da população. Com relação ao comportamento do eleitorado, continua o mesmo. Ainda é um eleitorado que acaba cedendo a festa, soltura de rojões e cesta básica e um percentual, né? Diminuiu esse percentual? Não diminuiu. Não. Porque, infelizmente, as pessoas têm muitas necessidades, né? A gente tem bastante gente que passa por dificuldades e tal, e acabam ficando suscetíveis a esse tipo de assédio, né? Por outro lado, com relação ao comportamento dos políticos, não mudou nada também, não. A grande maioria está preocupada em ascender socialmente e patrimonialmente através da política, infelizmente. Isso não são conjecturas, isso é uma constatação. Basta você analisar o comportamento
dos políticos e você vai perceber esse viés. Infelizmente, ele existe. Com relação ao preparo das pessoas que participam da política, salvo raras exceções, ele caiu bastante. Você pode avaliar o nível cultural e intelectual de muitos dos postulantes e daqueles que acabam sendo eleitos, também deixa bastante a desejar, na minha forma de ver, com relação à pessoa que se propõe a representar a população. Então houve uma queda. Infelizmente, sim. Você consegue citar bons nomes do seu início lá em 91, bons nomes na política aqui em Araçatuba, que não são mais, ou porque não puderam mais ser, mas que você teve como exemplo na época? Sim, pessoas com preparo. Dr. Nili Queda. Ainda que discorde, mas assim, pessoas preparadas. Independentemente do posicionamento político, há um respeito, né? Eu respeito muito pensamentos divergentes, né? Dr. Nili Queda, Dr. Clemente Cavazana, Dr. Nelson Reis Alves, Genilson Senche. Estou falando assim, eu vou acabar esquecendo e cometendo algum pecado, né? Mas a princípio são pessoas preparadas, né? Raul Silva, né? Veja bem, eu estou falando de pessoas que eu considero inteligentes e com preparo, independentemente do posicionamento político, porque muitos desses foram líderes dos prefeitos e eu acabava tendo embates com eles, mas são meus amigos. É uma questão política, né? Você pensa de um jeito, a pessoa pensa de outro. A gente tinha discussões ali, mas no campo das ideias, do pensamento, né? Cada um pensa de um jeito, essa é a essência da democracia. Sim. Né? E eu tenho um respeito muito grande por muitos colegas, né? Por pessoas que que se preparam e que procuram representar a população com dignidade dentro daquilo que eles entendem como justo. E dentro do Executivo, Arlindo, desde 91 que você já está nessa caminhada aí como vereador, você sempre, pelo menos desde que te conheço aqui nas câmaras, na Câmara de uma maneira geral dos seus mandatos, você se posiciona como oposição ao Executivo, pelo menos desde que conheço. Isso foi desde lá de trás? Vem dessa tua intenção quando pensou em ser vereador, de buscar, encontrar os erros, apontar os erros e tentar uma melhora para a cidade, para a sociedade de uma maneira geral? Então, essa é uma interpretação que eu sempre questiono. Eu não sou oposição, eu sou independente. Tá. Eu não participo de bancada nenhuma, até porque eu decido as coisas de acordo com as minhas convicções. Ninguém chega para mim e fala, vamos votar aqui esse grupinho, vamos votar assim ou assado. Eu falo, não, cada um vota do jeito que quer, eu penso assim. Então, eu sou uma pessoa independente, porque eu entendo que esse seria o ideal do comportamento dos vereadores, serem independentes. Porque na medida em que você participa de uma bancada, você eventualmente vai votar aquilo que aquele grupo decidiu, sendo que você não pensa daquele jeito, e que muitas vezes isso vem contrário aos interesses da população. Então, não, eu acho que cada um tinha que votar, por isso que o voto é individual, não é? O voto é individual porque cada um tinha que votar do jeito que ele pensa, mas a maioria vota já combinado, tipo, coisa que eu abomino, essa história de bancada, né? Vem combinado, uma coisa vergonhosa, né? Vão lá na prefeitura, fazem uma reunião sob a batuta do prefeito, aí o prefeito decide, vocês vão votar sim, aí eles vêm lá que nem uns carneirinhos e votam do jeito que o prefeito mandou. E a gente vê muito isso. Isso é horrível, isso é uma vergonha. Mas você não acha que ser independente, ou seja, não participar da bancada, automaticamente você se torna oposição ao prefeito? Não. Oposição seria aqueles que votam... Mas à luz do prefeito, ele olhando. Isso aí ele pode ver do jeito que ele quiser, mas a questão é você ter independência para pensar que aquilo que eventualmente ele está falando não é o correto, ou aquilo que ele pretende fazer não é o correto. Porque se o legislativo, que deveria realmente fiscalizar o prefeito ou contestar eventualmente, é subserviente a ele, prevalece a ideia de uma pessoa só. Não é? E a pluralidade da democracia é justamente aí, em que várias pessoas pensem acerca de um assunto para que possa prosperar a nata desse pensamento, né? Que seja filtrado. Agora, com essa bancada, o prefeito fala, vamos fazer um empréstimo enorme aqui. Aí todo mundo baixa a cabeça e faz esse empréstimo. E vai saber se isso vai ser bom mesmo ou não para a cidade. Não, eu estou citando aqui um exemplo. Claro. Aí ele pode não gostar, o Arlindo é por oposição. Não sou oposição a nada, sou independente mesmo.
ninguém manda em mim. Né? Eu voto aquilo do jeito que eu penso, que eu acho que está certo. Pode ser até que eventualmente eu possa tomar uma decisão equivocada, né? Mas sempre dentro das minhas convicções. Arlindo, você não acha que isso pode ser um problema, talvez, da legislação eleitoral? Porque, por exemplo, esse ano nós vamos ter a federação, vai ter que se unir com outros partidos, esses partidos vão apoiar um candidato a prefeito e acaba culminando com esse cenário que a gente está narrando aqui? Então, a legislação eleitoral é outra palhaçada, que ela muda, cada eleição muda, né? Uma hora pode fazer federação, outra hora fazia outras coisas, e depois... E a vergonha já começa, não é nem aí nessa questão, a vergonha começa já lá na pré-eleição, onde nas negociações, muitos partidos, que tem donos de partido, né? Muitos partidos vão lá, eu vou apoiar o fulano. Beleza, se ele apoiasse por ideologia, tudo bem, mas ele apoia porque o cara prometeu que vai dar uma secretaria para ele, ou porque vai dar um cargo para ele, para a família dele. Então, é uma coisa comprada. Não há um apoio ideológico. Falar, não, eu vou apoiar esse cara porque esse cara realmente eu entendo que ele vai ser o melhor candidato do momento, né? Não, é sempre, na maioria das vezes, porque prometeu isso ou aquilo lá. Isso é ruim, né? Por exemplo, eu apoiei o Dilador em todas as vezes que ele foi candidato. Porque eu entendia que ele seria um bom prefeito. Na última também? Na última também. Não. Não, Mas na última você saiu com o Ciro Saraiva. Na última não, realmente. Mas quando ele se candidatou, eu entendia que ele seria um bom candidato, né? Mas eu não apoiei porque ele ia me dar isso ou aquilo, qualquer coisa, porque eu entendia que ele seria um bom candidato. Já teve eleições em que eu participei, o meu partido foi apoiar um determinado candidato e eu achava que ele não era o melhor candidato. E aí eu participei assim, quieto. É o que eu estou te dizendo, a questão da legislação. Você chega a apoiar, ser candidato a vereador por um partido que está apoiando um candidato a prefeito que talvez você não coaduna com os atos, a prática dele. Exato. E aí, o que eu faço? Eu falo, fico quieto. A pessoa fala, quem que você apoia? Eu falo, ninguém, você vota quem você quiser. Porque também não seria deselegante da minha parte fazer campanha para um outro candidato, sendo que eu estivesse numa coligação. Eu permaneço isento, mas já aconteceu. Não vou citar aqui porque seria deselegante da minha parte, mas já aconteceu, sim. Tá. E Arlindo, você tem visto a cidade de Araçatuba como um todo, desde 91, quando começou na política, e os governos que se sucederam aí, vários passaram aí no executivo de Araçatuba, você tem visto uma cidade que melhorou bastante, melhorou pouco? Araçatuba está numa situação parecida com lá em 91? A cidade melhorou dentro do ritmo normal das coisas, independentemente do político, entende? Porque eu entendo que as administrações não contribuíram assim de forma efetiva para o desenvolvimento da cidade. O que contribuiu foi a iniciativa privada, a própria dinâmica da cidade crescer, e por aí afora, porque a política mesmo poderia ter contribuído muito mais. Fizeram uma coisa aqui, outra ali, porque também se não fizesse nada também seria o fim do mundo. Pode falar, teve administração uma melhor que a outra? Teve. A pior de todas que eu vi foi a do Cid Sério. Um desastre. E a melhor? Desses de 91 para cá? Rapaz, eu não posso te dizer que teve nenhuma melhor, não. Eles se equiparam. Então apenas pior, vai. Em termos de lambança, né? De doideira. Eu não posso nem falar que teve melhor. Eles se equiparam. Foram melhores do que a do Cid Sério. A do Cid Sério foi a pior. Tá, entendi. Então a do Cid Sério seria pior e as outras se equiparam. Fica tudo mais ou menos igual. Tá, e no quesito Câmara Municipal, nós temos aí, e aí a gente vai entrar já nessa conversa da atualidade, nós tivemos uma renovação muito grande na última eleição para os vereadores aqui de Araçatuba, tivemos muitos novatos. Você entende que essa renovação já existia lá na época, quando você começou? Renovava-se tanto quanto nessa última? Sempre. Renovava sempre, uma média de 50% sempre renovou. E foi benéfica essas renovações? Então, aí quem tem que perceber isso é a própria população. A renovação existe e toda eleição tem sempre assim, esse cara já está lá faz tempo, não sei o quê, precisa renovar. Eu acho que é interessante mesmo a renovação, mas é bom tomar cuidado com essa renovação, porque às vezes ela pode até ser pior, né? E é uma coisa que a própria população precisa entender e acompanhar o trabalho da Câmara para entender como aquilo funciona,
qual o efetivo papel do Poder Legislativo e ver se aquela pessoa que está lá está dentro daqueles parâmetros do que seria um legítimo representante da população. Porque, infelizmente, muitos não são legítimos representantes da população. Eles são, inegavelmente, legítimos representantes dos interesses pessoais dele. Entendeu? Então, é só acompanhar que é flagrante isso. Dá para perceber no posicionamento da pessoa, o jeito que vota, a argumentação, né? Se é que tem alguns que conseguem argumentar alguma coisa. Mas é bom acompanhar, né? Para ver que é claro, é nítido isso aí. Sim, mas na sua percepção, essa última mudança, nós tivemos uma mudança drástica aí na Câmara, muitos saíram e novatos entraram aí com votações até que surpreenderam muita gente. Nós podemos citar aí Maurício Bem-Estar, com muitos votos, foi o mais votado em Araçatuba, Cristina Munhoz em segundo, muito votado em Araçatuba, e muitos comentam que, diante do trabalho feito até aqui, não teriam, pelo menos a percepção de muita gente que vem aqui falar com a gente, que não seriam reeleitos agora. Ou seja, não teriam levado aí um bom trabalho nesses últimos 4 anos. Não, eu não vejo assim. Eu acho que a reeleição da pessoa vai depender da maneira como o eleitorado dele vê a sua atuação, né? Se você for ver o número de votos que tem, por exemplo, a Araçatuba tem mais de 100 mil eleitores. E o vereador é eleito com 1.000 votos, com 800 votos. A Araçatuba foi eleito com 600 votos. Então, se o eleitorado dessa pessoa entende que ele fez um bom trabalho, ele vai ser reeleito. Não é a opinião da maioria que prevalece, é a opinião do eleitorado dele. Então não é bem assim que é feita essa seleção. Depende muito, é muito histórico, né? Na política, o pessoal fala assim, um monte de gente não gosta de determinada pessoa. E aquela pessoa está lá, é eleita, porque ela tem um eleitorado, tem um pessoal que gosta do trabalho dele. Segue e vota. Por exemplo, eu mesmo. Tem um monte de gente que não gosta de mim, porque eu sou muito incisivo, eu sou muito briguento, sei lá, meio xarope, né? E o pessoal, tem um monte de gente que não gosta de mim na política. E aí, beleza, eles podem até não gostar, mas quem vota em mim é um outro pessoal que gosta do meu perfil, do meu jeito de atuar. Então, e também não é um monte de gente, é um percentual da população que gosta da maneira como eu atuo e que confia no meu trabalho. Você gosta da legislação, e aí gostar ou não, a legislação já está posta, mas dessa votação proporcional, candidatos que têm poucos votos, como no caso a gente citou aqui. Isso é injusto. E outros que recebem 1.500 votos e não entram. Isso é nefasto para a política, isso é contrário à democracia. Democracia, o princípio básico da democracia é quem tem mais votos seja eleito. Essa questão de coligação e não é nem com a ideia de representatividade e tal. Não, porque qual partido político que tem ideologia nesse país? Qual? Ideologia mesmo. Falar, esse partido aqui é ideológico mesmo. Nada. Os partidos são meras agremiações para acomodar os candidatos de acordo com suas conveniências momentâneas. Pode ver, migra para lá, migra para cá e tal, de acordo com as conveniências de cada um momentânea, né? Então, falar que tem uma ideologia, não. Até porque, se você for ver, muitos partidos acabam apoiando esse ou aquele de acordo com o que o candidato vai oferecer para ele. Já começa aí a coisa errada. Cadê a ideologia disso? Eu não vejo no Brasil, com esse monte de partido que tem, nenhum partido que tenha uma ideologia mesmo, assim, e que seja firme naquilo, né? Eu achava, lá atrás, porque as coisas são muito dinâmicas, eu achava que o PT e o PCdoB eram partidos que tinham uma ideologia. Eu não comungava com os princípios e pensamentos deles. Mas eu os respeitava porque eu achava que eles tinham princípios. À medida que eles chegaram ao poder, eles mostraram que eles são iguais aos outros partidos, protagonizaram coisas de corrupção, de pouca vergonha, de cartão corporativo, jantar de deputado do PCdoB, que há 15 anos atrás custava R$600, sabe? Umas coisas absurdas, né? Que eu falei, Deus me livre, não tem mesmo. Arlindo, você já pensou em ser candidato a prefeito? Falar que eu nunca pensei, não é verdade. Eu já pensei, até porque eu estou na política e tal, eu já pensei. Mas eu não quero. Não vou ser candidato a prefeito. Decisão sua ou... Não, decisão minha. Tua. A minha vida na política, eu pauto pelas minhas convicções, realmente, e aquilo que eu decido. Eu ouço a minha família, né?
meus filhos, a minha esposa, né? Meus amigos mais próximos, eu tenho muitos amigos e tal, eu ouço, mas o que prevalece é o meu pensamento. Até porque, como eu te disse, a maioria dos meus amigos mais próximos, a minha família, posso dizer como um todo, não queria que eu participasse da política. E isso dessa decisão de não ser candidato a prefeito também passa muito pela sua profissão, você é veterinário aqui na cidade, passa muito por isso. Exato, eu tenho 40 anos de profissão, tenho uma clínica, ali o meu trabalho, é ali o meu ganha-pão, e aí se eu fosse candidato a prefeito eu teria que deixar o meu trabalho, teria que deixar a minha clínica, teria que deixar os meus clientes que confiam em mim há 40 anos, são gerações, né? Várias gerações que confiam em mim. Então, não, eu iria trair essa moçada, deixando o meu trabalho para ser político 100%. Né? Eu participo da política porque eu entendo que eu posso contribuir de alguma maneira com as minhas ideias, com meus pensamentos, para que a população acompanhe, perceba. Eu acho que a gente tem que ajudar nesse amadurecimento político. Muito do que eu faço tem esse viés de tentar amadurecer politicamente a população, perceber que é possível fazer uma política de forma diferente, sem conchavos, sem acordos, sem rabo preso, sem subserviência, que é uma coisa que eu abomino, né? E representar com dignidade, com altivez, o interesse da população. Eu acho que esse é o perfil que deveria ser dos políticos em geral, né? Que passa pela ética, que passa pela moral, que passa pelo caráter, né? Que é de realmente se sentir orgulhoso, se sentir honrado quando você recebe uma missão que a população te elege, fala, ó, vai lá e me representa. Você tem que pensar e ver isso com orgulho, com honra, e ir lá e representar com altivez. E não protagonizar coisas bizarras, vergonhosas. Eu nem sei como é que tem muita gente que anda na rua, né? Porque, sei lá, tinha que andar de cabeça erguida, né? Vamos entrar numas questões que aconteceram recentemente, principalmente na Câmara. Já sei que você já apresentou projeto na Câmara para que vereadores não tivessem nem salário. Isso não foi aprovado. E até tem uma discussão com relação a isso. Acho que é para ter um salário mínimo, chegou a propor uma questão relacionada a essa. Você entende, então, nesse cenário de profissão, você tem a sua profissão é veterinário, o outro tem tal profissão, então o cargo de vereador não seria, em tese, uma profissão. A pessoa exerce a sua profissão, e aí, independente de qual seja, e auxilia a sociedade como vereador, diferente de um prefeito, por exemplo, que teria que se dedicar 100% ao cargo. Exatamente. O seu raciocínio é isso que eu penso. O prefeito vai se dedicar totalmente ao cargo, ele tem que ter um salário lá. Vereador, ele vai se dedicar em determinadas horas do dia, né, para o interesse da população, e eu fiz projeto mesmo para que não tivesse salário, fiz projeto para que fosse de um salário mínimo, não foi aprovado, porque eu entendo que a pessoa tem que viver às expensas da profissão dele. A vereança não pode ser profissão de ninguém, né? Ele tem que fazer aquilo ali, dedicar algumas horas do dia para aquilo ali, dentro do que ele puder fazer isso. Agora, se aquilo vira profissão, se a pessoa não tem outra atividade, se ele depende daquilo ali, ou se aquilo ali é muito importante economicamente para ele está propenso a fazer tudo quanto é barbaridade. Tivemos aí recentemente, principalmente nesses últimos anos aí, inúmeras tentativas de elevação dos subsídios dos vereadores aqui de Araçatuba. Muitas vezes o projeto até foi retirado de pauta pela pressão popular. Como é que você viu isso? E aí eu emendo com aquela discussão que a gente estava tendo antes com relação a esses novatos, a novos vereadores que chegaram, nunca foram vereadores e já chegam com a intenção de ter, se conseguisse a reeleição agora em outubro, conseguisse a reeleição já com um salário um pouco maior, um subsídio um pouco maior. Então, eu sempre fui contrário ao aumento do salário de vereador. Sempre. Em todas essas legislaturas, pode conversar com as pessoas, eu sempre me manifestei contrário, até porque muitos vêm conversar comigo, presidentes da casa vêm conversar comigo, o pessoal está pensando em fazer um projeto aí para aumentar o salário. O que você acha? Eu falo, vou votar contra. E muitas vezes isso atrapalhou eles de elaborar o projeto. Nessa legislatura em especial, foram 3 tentativas de aumentar o salário, de forma assintosa, inclusive. E eu me insurgi contra todas elas, dentro do meu jeito, né?
Todas as vezes, inclusive uma no meio da pandemia, eu me lembro direitinho, numa sessão remota, todo mundo em casa, o povo morrendo. Na época tinha gente comprando osso no supermercado, porque a coisa estava feia mesmo, você se lembra disso. Queriam aumentar o salário de 6 para 12 mil. E foi feita uma leitura do projeto sem falar o valor, sabe? E aí eu ali atento, falei, que diabo de projeto é esse aí? O que significa isso aí? Me lembro que aí o presidente da casa falou, eu falei, eu quero saber qual é o valor aí. 12 mil. Eu falei, pelo amor de Deus e tal. Aí a população sim surgiu contra isso e eles retiraram o projeto. E foram 3 tentativas, né? Você percebe que é essa vontade de aumentar. Bom, eu sou contra, dentro do que eu penso, porque eu acho que vereador não pode ser profissão e tal. Convicto disso, voto contra e me manifesto sempre contra. Até posso te dizer que respeito opiniões divergentes, né? O cara acha que o vereador tem que ganhar mais, mas é a opinião dele, a minha é que não tem que ganhar e pronto. Então, aí é assim que acontece. E nessa mesma balada aí dessa tentativa de aumento de remuneração de vereadores, nós vimos o pagamento de gratificações para assessores e chefes de gabinete aqui na Câmara. E esse pagamento foi por ação direta de inconstitucionalidade lá no TJ, do Ministério Público, foi suspenso em 2 oportunidades e numa terceira, numa sessão extraordinária na Câmara, no final do ano passado, tivemos a fatídica votação do aumento do salário, aí sim, do salário desses assessores, que hoje chega a 18, tem alguns funcionários da Câmara ganhando até mais de 20 mil reais. Como você vê todo esse cenário, cumulado inclusive com uma nova ação que o Ministério Público entrou aqui em Araçatuba, suspendeu esse pagamento e uma ação de improbidade administrativa contra os vereadores que votaram favoráveis? Então, todo ato tem uma consequência, né? O Ministério Público entendeu que isso não está correto, eu também entendi que não está correto, votei contrário, e aí aqueles que entendiam que estava correto agora vão ter que se explicar. Mas é interessante, eu sempre me insurgi contra esses aumentos, essas coisas assim, mas é bom a gente fazer, porque veja bem, o poder legislativo, né, ele é visto assim, e realmente protagonizam coisas surreais, né, dentro da casa. Mas olha só, esquecem que o executivo também protagoniza isso e o pessoal não comenta. Por exemplo, o atual prefeito aumentou o número de função gratificada, criou uma gratificação de 50% lá para ele dar para quem ele quiser. Que foi repetido na Câmara. Dele. Ele criou agora recentemente mais 19 cargos com símbolo SM, quer dizer, cada secretaria, além do secretário, com salário de secretário, tem mais um outro caboclo agora que ganha igual o secretário, porque a alegação é de que precisa ter pessoa de alto nível para ajudar o secretário que está se matando de trabalhar, não sei o quê. Então, o executivo protagoniza essas barbaridades também e não se dá essa ênfase. Veja bem que eu não estou querendo falar que o legislativo está correto. Tá, mas o secretário é em torno de 12 mil o salário, sim, não 18. E criou mais um outro cargo para outra pessoa ganhar igual. Qual que é a função dessa pessoa? O que eu quero dizer é que não se dá ênfase das barbaridades que o executivo também faz, e com o apoio da Câmara, porque a Câmara aprova. Mas nesse quesito há uma diferença, o secretário 12 e o assessor e chefe... Mas eu não estou falando questão de valores, estou falando questão de comportamento, entendeu? Não, sim, mas... O salário do secretário, essa administração deu 54% de aumento também. Não era para o secretário ganhar tudo isso. Mas veja bem, o assessor também não deveria ganhar tudo isso. Estou querendo dizer que não é que o legislativo protagoniza coisas... pode-se chamar assim de coisas que eu não concordo, que na minha concepção está errada, mas o executivo também faz. E não se dá essa ênfase. A imprensa não divulga tanto assim. O legislador, o prefeito criou lá tantos cargos, o prefeito tem lá um monte de função gratificada, criou e tal. É despesa também, é um monte de dinheiro. E a imprensa não dá essa ênfase. Não sei por quê. Mas eu não posso dizer que a imprensa esteja protegendo o executivo, não é nada disso. É que o legislativo é mais assintoso, né? Ele faz as coisas de forma mais descarada mesmo e passa mais vergonha. Mas é o que eu estou te dizendo, Arlindo, aí você pode até me corrigir se eu estiver errado. O salário dos secretários gira em torno de 12 mil reais, que é o que é pago hoje. O de assessor ou chefe de gabinete era mais ou menos esse teto também, que era recebido antes das gratificações. Só que com o aumento que foi aprovado na última, isso subiu para 18. Então é evidente que um assessor ou um chefe de gabinete ganha bem mais do que um secretário municipal aqui. Está errado isso.
Então, assim, por conta da diferença, e aí que você está dizendo, de ser mais assintoso na Câmara. Então, é essa diferença que eu imagino que a população se insurja por conta desse absurdo. Sim, que a gente... mas a população também não sabe que foi criado mais um cargo em cada secretaria para ganhar igual o secretário. Mas você acha e qual que é a função desse a pessoa? Por que foi feito isso? E quando fizeram esse aumento no salário do secretário, você não entendia também na época que o valor pago para secretário municipal era muito baixo? Não. Era difícil encontrar um profissional de competência? Foi é difícil de encontrar um profissional de competência. Que acho que ganhava 6 mil em torno, 5 mil. Eu acho que estava bom, Para ser secretário. Eu não acho que tinha que ter aumentado tanto, não. Isso é a minha opinião. Né? A alegação foi essa, nós não vamos conseguir arrumar gente de competência para fazer isso aí e tal. Eu acho um montão, né? Mas esse administração não conseguia achar. Mas tudo bem. Entendi. Perfeito. Arlindo, vamos tocar no assunto agora do Executivo. Aliás, até abrindo um parêntese, claro. Tem 7 secretarias que não precisaria existir, entendeu? Então, além de ter 7 que não precisava existir, porque o Maluf governava a cidade com 12 secretarias, quem criou 7 secretarias foi o Cido Sério, para abrigar um monte de correligionários, e o dilador falou que ia eliminar as secretarias e não eliminou. E agora, além de não eliminar, ele ainda criou mais um cargo lá para ganhar igual o secretário. Então, caiu na vala comum, por isso que, voltando até num raciocínio anterior, você falou, e as administrações aí? Caiu tudo na mesma vala comum. Só um que foi tão ruim que ele acabou se sobressaindo na ruindade. Se destacou. O resto é tudo igual mesmo. Arlindo, a gente está muito cedo ainda, mas como é que você tem visto a movimentação de pretensos candidatos ao executivo nesse ano? O dilador não pode, já foi reeleito uma vez, então tem que indicar alguém aí para a sucessão. Como é que você tem visto a movimentação de anunciados pré-candidatos a prefeito de Araçatuba? Então, eu acho muito precoce qualquer análise agora, porque as candidaturas ainda são muito incipientes e muitos também se candidatam, lançam o seu nome assim, mais para depois negociar um cargo de vice ou se candidatar a vereador, sabe? Se colocam muito assim só para se projetar. Então, balão de ensaio, né? Que diz, né? Então, eu acho muito recente para você fazer qualquer conclusão ou tirar qualquer conclusão com relação a candidaturas. É lógico que o prefeito deve lançar alguém para sucedê-lo. Eu acho que ele tem a obrigação moral de lançar a Edna Flor, porque se não fosse ela, ele não tinha sido eleito prefeito, né? E ela é uma pessoa que tem densidade eleitoral, uma pessoa que tem trabalho prestado, tem toda uma folha de serviço prestado para a sociedade. Eu acho que ele tem a obrigação de apoiá-la. Com relação aos outros, eu não posso falar nada, porque não tem nada certo ainda, e como eu te disse, de repente estão só fazendo propaganda política. Você acha que o dilador, se não indicar a Edna, ele estaria traindo uma possível, algo que ela já tinha criado de expectativa a ser candidata? Eu não sei assim das expectativas dela, mas eu entendo que é uma questão natural. Ela participou da administração dele, ela apoiou a administração dele. É inegável, quem conhece a política de Araçatuba sabe que se não fosse a Edna vice dele, ele não teria sido eleito. E ela é uma pessoa que tem preparo, tem conhecimento, tem história política. Eu acho que ele deveria, até porque dentro da prefeitura, dentro dos componentes políticos dele, amigos dele lá, do grupo político dele, eu acho que a pessoa que mais se sobressai politicamente é a Edna, mas isso é a minha opinião, né? Claro. Não, opinião exatamente. Agora, e muito se comenta também que se o dilador eventualmente não escolher a Edna, ela poderia sair candidata a prefeita por um outro partido e aí tentaria disputar essa eleição. E eu já te ouvi falando muito bem da Edna Flor em diversos momentos, em diversas manifestações. Você acha que ela tem um grupo formado com o dilador, não sendo o nome do executivo da situação, seria possível esse racha ali dentro? Com a Edna saindo por outro partido, sendo oposição aí daquele indicado? Eu acho muito pouco provável que isso aconteça. Não vejo como isso poderia acontecer. A Edna mudou de partido agora, mas eu acho que é o partido do governador, e o governador tem um alinhamento com o dilador, né? Então, e mesmo Cidadania, o
que era o PPS anteriormente, também sempre alinhado com o PSDB. Então, eu acho que é um grupo de partidos que devem estar estudando uma eleição agora. O maior número de partidos para participar, né, desse grupo, então eu acho que é isso. Acho também. Que ela seria componente do grupo independente. Acho que sim. Entendi. Arlindo, essa ida da Edna para o Republicanos, você acredita que estão fazendo aí duas análises dessa ida, que ela ganha força nessa disputa interna que haveria na prefeitura para essa sucessão do Dilador, ou que a Edna, o Dilador já teria aí uma conversa prévia de todos para a Edna fortalecer ainda mais esse grupo do executivo nessa sucessão? Você acha que uma candidatura apoiada pelo Dilador, independente de quem seja o candidato, ela vem muito forte para as eleições de 2024, ou a oposição tem uma margem boa aí para remar nesse mar aí eleitoral? Não, a candidatura vem, com certeza vem forte, porque tiveram 8 anos no poder, estão no poder ainda. É inegável que o nome a concorrer, que seja do grupo do Dilador, passa por ele. Eu não tenho dúvida de quem vai decidir é ele. Essa história de que tem um grupo, não sei o que, grupo escambau. Pelo perfil do Dilador, ele é um cara... tem um perfil assim forte, e quem vai decidir é ele. Eu não tenho dúvida que pode sentar todo mundo lá e reunir, mas quem vai mandar é ele. Quem ele decidir vai ser o candidato. Isso eu não tenho dúvida, né? Mas passa por ele, e realmente a ida dela para um outro partido vai fortalecer esse grupo. Agora, o que eles estão aprontando aí, o que eles estão pensando, não sei. Ô Arlindo, e com relação, a gente já falou do Cido Sério aqui, que você diz que destaca-se como o pior prefeito desse período aí que você acompanhou, muito se comenta também que haveria uma reunião da esquerda com a possibilidade de escolherem o nome do Cido Sério para candidato a prefeito aqui. Mas nós tivemos aí na eleição passada, ele saiu como candidato a vereador e teve muito poucos votos para vereador. Você entende viável uma candidatura do Cido Sério em Araçatuba hoje? Cada eleição é uma história. É interessante isso. Eu falo que o Cido Sério não foi um bom prefeito, mas eu não sou inimigo dele, não. É uma questão que eu entendo da forma dele administrar. Encontro ele na rua, a gente se cumprimenta cordialmente. Aliás, todos os prefeitos que eu sempre tive uma posição muito crítica, nenhum deles é meu inimigo. Eu não vejo chance dele ganhar a eleição, mas isso né? Agora, se ele vai ser candidato ou não, é uma decisão deles lá e tal. Mas cada eleição é uma história, depende muito de como as coisas andarem, dos outros candidatos e tal. Impossível dele ganhar, não acho que seja impossível, mas a chance é muito remota. Desses vereadores que já estão na Câmara há algum tempo, você é um exemplo deles, e a gente até conversava aqui com relação a esse eleitorado que você já tem e que nós fazemos programas aqui todos os sábados, e você, Jaime, Dunga, são considerados aí quase que unanimidade numa provável reeleição desse ano, por conta exatamente desses eleitores que que acompanham vocês há muito tempo. Você entende dessa forma também esses novatos na Câmara? Eles buscam agora espaço em outros locais para conseguir essa manutenção de relação, enquanto vocês aí, que já estão há bastante tempo, já tem aqueles eleitores identificados e que acompanham. Você conversa bastante com esses eleitores antes de tomar alguma decisão na Câmara? Tem esse papo? Não, eu ouço, eu acredito até que eu seja um dos vereadores que mais conversam com a população, porque eu trabalho o dia todo e as pessoas acabam abordando... Influenciam o seu voto? Eu ouço a população, eu ouço o pensamento, realmente contribui para a minha decisão, mas na maioria das vezes sou eu que chamo a atenção da população sobre alguma coisa que vai acontecer na Câmara, porque as pessoas não prestam muita atenção e tal. Com relação a essa história de que tem uns que já têm certeza que vai voltar e tal, isso aí, toda eleição tem essa coisa aí. A minha eleição é sempre apertada. Eu já fui terceiro colocado numa coligação, por poucos votos que eu não perdi. Eu não sou um cara que tem votação expressiva, tenho sempre uma votação mediana, é o suficiente para eu passar, então eu não sou nenhum terror na política, assim. Eu tenho lá. Mas já está 8 mandatos. Estou lá 8 mandatos, tenho
Tenho a confiança de um determinado número de pessoas que gostam do meu jeitão de ser. Mas eu não sou aquele cara que todo mundo fala, esse é certeza que vai ganhar. Esse negócio de falar que é certeza que vai ganhar é até uma armadilha, né? Porque o pessoal... Aí o cara fala, o Arlindo já vai ganhar mesmo, então eu não vou votar nele, vou votar no outro lá. É fria. Então quem estiver ouvindo isso aí, que tiver depois, não vai cair nessa história, não. Que eu sempre ganhei as eleições, né? Mas sempre apertado. Cenário para deputado, Arlindo, você concorreu nas últimas eleições para deputado, Araçatuba não consegue eleger deputados representantes aqui da nossa região, diferente de outras partes do estado. Você continua prevendo que isso não mude nas próximas eleições? Porque a gente percebe que aqui em Araçatuba, e até eu lembro que você já deu uma entrevista pra gente, colocou seu nome à disposição, então a população tem a possibilidade de votar em quem quiser. Mas são muitos candidatos que saem para deputados aqui na região e os votos começam a se dissipar em cada um deles e dificulta essa eleição. Essa escolha por um nome específico, de união da cidade, é difícil de acontecer, como acontece em outras regiões? Então, esse nome de consenso, esquece que isso nunca vai acontecer, porque tem vários segmentos dentro da cidade, pessoas, grupos políticos, e não vai ter essa coisa de nome de consenso. Todo mundo fala, vamos lançar só o Zé Walter e pronto, e todo mundo vota no Zé Walter, né? E é perigoso, se acontecesse isso também, é perigoso não ganhar também, porque o que acontece é que a população de Araçatuba, ela é muito... sensível, muito suscetível aos candidatos de fora. Isso acontece em todo lugar, mas Araçatuba de uma maneira mais significativa, sabe? Uns malucos aí tem um monte de voto aqui e acaba não elegendo ninguém daqui. Mas isso acontece em outras regiões? Acontece, mas Rio Preto consegue eleger, Marília consegue eleger, Prudente consegue eleger, Araçatuba não consegue, porque aqui a coisa acontece de forma mais intensa, né? Candidatos de fora acabam tendo votações expressivas aqui, pessoa que nunca veio em Araçatuba. As pessoas preferem votar num cara que nunca veio, que ele nem sabe quem que é, do que votar numa pessoa de Araçatuba. E eu fui candidato, porque, sabe, tem um momento assim que você fala, eu preciso fazer alguma coisa, esse negócio não está certo, não. Você vê o nível, né, dos candidatos, o que pensam os candidatos, você fala, não, eu vou me candidatar. Quando eu falo dos candidatos de uma forma geral, eu falo, eu vou me candidatar porque de repente eu posso tentar fazer alguma coisa diferente, né? Foram experiências interessantíssimas, né? Na primeira vez que eu me candidatei a deputado federal, fui o mais votado da região. Fui bem votado, mas muito longe do necessário para ser eleito. E aí, na outra eleição, eu fui candidato a deputado estadual. Eu fui o menos votado, muito mais longe ainda de ser eleito. É interessante, é a vontade do povo, mas um monte de gente de fora tem muito voto em Araçatuba. E isso não acontece em Rio Preto, em Prudente, em Marília, nessas cidades mais próximas, assim, que a gente sabe que tem representante. E isso compromete muito no desenvolvimento da cidade, porque é inegável como a liderança política a nível estadual ou federal consegue alavancar o município. Arlindo, só para encerrando já a nossa entrevista, nesse ano, você está em qual partido agora atualmente? MDB. MDB. O MDB, ele já se filiou? Tem alguma federação junto com outro aqui ou ainda não se decidiu? Tem conversas nesse sentido aqui para Araçatuba? Não conversei nada ainda sobre isso. Com o partido, não tive nenhuma reunião, nenhuma conversa sobre isso. Não sei então o MDB nada. É possível aí transitar em diversas candidaturas a prefeito que possam surgir. Ainda não tem nada definido. Não, e é possível pode ser até que saia algum candidato do partido também. Sim. Né? Em eventual federação, por exemplo, com um candidato da sucessão do executivo vencendo Edna Flor, seria um nome que você apoiaria durante a campanha? A Edna? Isso. Com certeza. Com certeza. A Edna é uma pessoa boa. Eu conheço a Edna de perto. Eu sei o jeito que ela é. Eu digo, já disse várias vezes, é o único político que eu confio 100%. Os outros eu confio, um percentual variável. Tem os que eu não confio absolutamente nada. E de onde nada. veio essa confiança sua? Porque a Edna é uma pessoa diferente. Ela é uma pessoa que não tem apego a bens materiais. E uma pessoa que tem esse despreendimento é muito raro. Araçatuba tem o privilégio de ter uma pessoa desse jeito. Ela só pensa em fazer o bem para os outros. Ela não tem apego a bens materiais, a questão econômica e tal. Ela tendo a vida dela ali, para ela tá bom. Ela gasta o dinheiro dela ajudando os outros. É difícil ter gente assim, né? Eu tenho apego a bens materiais.
Não sou um cara desprendido, né? Ela tem esse desprendimento total. É só você olhar o jeitão dela, o jeito dela falar, o jeito dela se vestir, o carro que ela anda, a casa dela. Ela não é uma pessoa que tem essas aspirações de crescimento patrimonial, ascensão econômica. Veja bem, um político com esse perfil, ele só tem boas intenções, não é? Porque muito você fala, o cara vai ser eleito, aí vai pegar isso para ele, aquilo lá, não sei o que. Não, ela nada, ela já mostrou que ela é assim. Por isso que eu confio nela. É uma pessoa incorruptível, né? Ela é totalmente vacinada contra as tentações da política, né? Então eu tenho uma confiança nela. Se ela for uma administradora, pode cometer erro, equívocos, claro, ninguém é perfeito, mas se ela cometer algum equívoco, não vai ser com má intenção, tentando se aproveitar ou privilegiar alguém em detrimento de outros. Ela tem uma visão social assim muito acurada, é uma pessoa que tem uma vida, né, toda ela ligada a essas questões de ajudar os mais necessitados e preocupada com a população. Eu tenho uma confiança bastante grande nela. Se ela não pôde ter uma participação mais saliente na administração, é porque com certeza o dilador não deixou, porque se deixasse ela ia conseguir fazer mais coisas, principalmente nessa área social. Tenho plena confiança nela. Não, se o meu partido lançar um outro candidato, lógico que eu vou apoiar o outro candidato do meu partido. Mas a Edna seria uma boa candidata para a cidade, sim. Arlindo, queria te agradecer muito, quase uma hora de papo aqui sobre política e, se quiser, os microfones abertos aí para você deixar o seu recado para a população no fechamento dessa entrevista. Olha, José Walter, é uma honra muito grande ter sido convidado a participar do seu programa, até porque eu entendo que dentro daquele viés de tentar contribuir para o amadurecimento político da população, essa foi uma oportunidade ímpar. Gostei muito de poder participar e eu gostaria de pedir para a população que ela fosse muito criteriosa, acompanhasse mais de perto os trabalhos da Câmara, não para ficar ouvindo o que os outros falam, mas para que acompanhe e para que a pessoa tire as suas próprias conclusões acerca de como se comportam os políticos, acompanhar a administração, ver o que é que a administração também faz, os projetos que a administração manda para a Câmara, né? E para poder fazer essa seleção, nós não estamos no ano eleitoral, né? Para ela poder fazer essa seleção e tentar eleger as pessoas que eles entendam que possam representar melhor a cidade, tanto no executivo quanto no legislativo. Uma observação criteriosa. Eu sei que todo mundo trabalha, é ocupado e tal, e essa coisa de política é meio chata também, mas presta atenção, porque depois coisas desagradáveis podem acontecer se escolher mal. Tá certo. Arlindo Araújo conversou com a gente aqui no Xadrez Político dessa quinta-feira. A gente faz um rápido intervalo comercial aqui na Nova Brasil. Já já voltaremos com mais informações no dia. Jornal Nova Brasil. Araçatuba. Esse é o nosso